tá? Do anúncio da cruzada. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11. Vamos aqui meditar numa palavra. Logo após nós vamos cercar a mesa do Senhor nessa noite. Quando nos encontrarem, digam amém. Texto bíblico aberto. Vamos lá. O Evangelho de Lucas, ele tem as suas ênfases principais. Lucas como grande discípulo paulino, Marcos de Pedro, Lucas de Paulo. Ele vai dar ênfase no seu Evangelho em algumas coisas. Característica, a teologia, principalmente focando o Espírito Santo na obra do Senhor. Lucas vai falar para mulheres, para pobres, vai apresentar um Evangelho universal, o que Mateus não faz, né? Esse texto do capítulo de número 11, e eu vou ser bem sucinto, bem breve, é uma cena onde Jesus está sendo acusado por alguns líderes espirituais. Um evangelista vai dizer que foram fariseus, outro evangelista vai dizer que foram escribas. E eles estão acusando Jesus de ter convênio com o diabo. Isso mesmo, eles estão acusando o Cristo de fazer parte da gangue de Satanás. Como assim, pastor Narciso? O texto começa, a narrativa começa dizendo que Jesus libertou um homem mudo. E após o demônio sair desse homem, esse homem começou a falar. E após esse sinal, esse milagre, Jesus foi acusado por fazer esse sinal através de Beelzebu. Beelzebu no original significa Senhor das moscas, ou Beelzebub, que era um deus filisteu, que significava também esterco. Vocês sabem o que é esterco, né? Senhor do esterco. Assim também era uma vertente nesse contexto. Quando se fala de exorcismo de demônios, algumas igrejas hoje no nosso meio que eles gostam de estar entrevistando os demônios, né? E você olha no Evangelho de Marcos e você pode observar que toda vez que Cristo chegava em uma situação como essa, era automático o Senhor falar para o demônio: te cala, não fala. Uma única vez ele disse que, ele perguntou: como é o teu nome? E o demônio falou: olha, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E a gente precisa entender esse contexto. Por que Cristo não permitia que os demônios falassem? Era simples. A narrativa os demônios não estavam falando para glorificar o nome de Cristo. Os demônios queriam falar para que o plano que Cristo veio fazer fosse descoberto. Porque ele já sabe como aconteceu. De algum modo a gente percebe que ele sabe. Você já pensou na frustração de Satanás, que ele atua sabendo que ele nunca vai ganhar? Você já pensou nisso? É no mínimo frustrante, né? É por isso que ele quer deixar um monte de crente em depressão, porque eu acho que ele vive em depressão. O Dr. Hernandes Dias Lopes fala algo muito interessante. Ele disse assim: quando o Satanás quiser lembrar o teu passado, lembra ele o futuro dele. Show, né? Pois é. Então, essa questão os demônios falavam: Jesus, filho de Davi, cala-te. Porque eles queriam que, quando Jesus fizesse o sinal, o sinédrio viesse e o levasse Cristo para ser morto de alguma forma, por blasfêmia, por algum outro motivo. O texto aqui é muito interessante, porque Cristo vai fazer um sinal, e é interessante que a gente pega Lucas 4, os textos que Cristo entra nas sinagogas para explanar a Bíblia, viu? Cristo não saía, olhe para mim, Cristo não saía da casa, isso é muito interessante. Cristo não saía da casa dele dizendo assim: hoje eu vou expulsar um demônio. Porque tem gente aqui que tem ministério de expulsar demônio, né? Pelo amor de Deus. Ele não saía da casa dele dizendo: olha, hoje eu vou sair e vou expulsar um demônio. Só que no decorrer do ministério, situações apareciam de milagres, de exorcismo, de curas, e assim sucessivamente. E os fariseus eram blasfemadores natos, porque eles mesmos diziam: olha, é impossível que esse homem, com os sinais que eles façam. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui clássico da Bíblia, João 9. Quando os olhos daquele cego foram abertos, foi unânime, o discurso foi esse: não, nunca se ouviu dizer em toda a história de Israel que um cego de nascença abriu os olhos. Aí a palavra foi: se ele não tivesse amando de Deus, não poderiam ser feitos esses sinais. Quando Cristo pregava, a palavra ouvida era essa: nossa,
Ele prega diferente dos escribas e saduceus. Ele tem autoridade, porque até os espíritos malignos estão sobre a sua autoridade. Amém, irmão? E esse aqui é mais um motivo. Cristo chegou, libertou esse homem, e os fariseus, irmão, olha o que a religião ela faz com o homem. Você já pensou? Olha o exemplo clássico. Um homem estava com a mão mirrada, outra mulher estava encurvada, outro homem com outra enfermidade. Cristo fez vários, Marcos capítulo de número 2, vários milagres, e esses milagres aconteceram no sábado. Só que a religião estava tão latente dentro desses homens, tão forte, que eles disseram assim: não, o milagre não valeu, porque hoje é sábado. Você já imaginou o que a religião pode fazer com o ser humano? Você já imaginou o peso que a religião pode trazer para o homem? Quando Cristo chegou nesse contexto, e esse homem mudo falou pela primeira vez, o que você acha que ele falou? O sinal aqui é claro, e ele fala, automaticamente, para não perder crédito. Os fariseus tinham medo de uma coisa, de várias, mas de uma em especial. O quê? Perder os seus lugares na sinagoga. Eles não tinham a humildade de João Batista. João Batista, no seu tempo, era o único pregador da Palestina que pregava a Bíblia. E falaram: João, tem um melhor do que tu, ele cresça. E eu diminuo. Mas os fariseus não. Os fariseus tinham medo de perder os seus assentos, de que a cadeira que Moisés ocupava, segundo a tradição, fosse ocupada por um homem que nem estudou no Sinédrio, que vem do interior. Então eles pegavam os sinais que sabiam, escute, que sabiam que eram feitos por Deus, e atribuíam isso a Satanás, a Beelzebu. Isso é blasfêmia. Eu tenho certeza na mente e no meu coração que é Deus que faz, mas mesmo assim estou atribuindo isso a Satanás. O mudo falou, no mínimo, era para eles levantarem a mão e dizer glória a Deus, porque não interessa se o mundo abriu a boca na quadrangular, na Deus é Amor ou na Assembleia. Não interessa onde o sinal foi feito, o interesse é quem foi que fez o sinal. Se for para que o nome do Evangelho seja proclamado através do sinal, amém. Só que o contexto hoje é: eu uso o sinal para proclamar o meu nome. Preste atenção numa coisa muito interessante. Cristo tinha rejeição enquanto esse tipo de prática. Toda vez que Cristo fazia um sinal, uma cura, qualquer coisa que seja, ele se retirava. Ele não queria tapinha na costa. Ele não queria convite para comer na casa do outro. Ele se retirava. O que ele ia fazer? Só você ler a Bíblia, ele ia orar. Ele se retirava. Mas nós, plural, gostamos de holofote. Gostamos que o nosso nome esteja na mídia, nos outdoors. Gostamos que as pessoas estejam comentando nossa mensagem. Nós gostamos disso. Isso no mínimo é perigoso. E irmão, é tão ridículo isso aqui. Porque eles não tinham o que dizer. E quando eu não tenho fatos, eu invento. Por isso que eu digo, viva a palavra, porque quando forem falar de você, eles terão que mentir. Eles terão que inventar alguma coisa. Se você vive na prática da verdade, eles terão que inventar alguma coisa a seu respeito. Eles não tinham o que falar de Cristo. Olhe para mim, testemunho impecável, homem de Deus, arrebata multidões, simples, aonde chega faz milagres. Quando o milagre aconteceu, o sinal aconteceu, eles disseram: olha, nós só vamos ler o texto. Capítulo 11, versículo de número 14, diz assim: de outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões fale, irmão, se admiravam. Lucas 11, 15. Mas alguns dentre eles diziam: olha só, ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. O maioral dos demônios. E outros tentando pediam dele um sinal no céu. Irmão, tem pessoas que são tão pequenas, fracas, imaturas na fé, que a Bíblia para elas não é suficiente. Elas precisam de um sinal para querer. Quando a primeira igreja da Europa foi formada, Atos capítulo de número 16, lá nós temos 3 exemplos clássicos disso. Nós temos Lídia, a vendedora de púrpura, a jovem grega possessa e o carcereiro.
Olha como varia de crente para crente. Um erro que nós temos no nosso meio é esse. Olhe para mim, por favor. Qual é, pastor? É que a minha experiência, ela sirva de prática para outro. Porque a pessoa pensa assim: porque comigo foi assim. A tua experiência não é prática. O que é prática é a palavra. Não é porque Deus tratou contigo dessa forma e que o irmão que está sentado do teu lado vai ter que viver a mesma coisa que tu viveu. É claro que nós, no decorrer da nossa caminhada, nós encontramos pessoas que tiveram experiências parecidas, iguais às nossas, mas isso não é nenhuma regra para virar doutrina. Lídia ouviu a palavra e a Bíblia diz que Deus abriu o coração dela. A jovem, para crer, precisou ser liberta do espírito imundo. E o carcereiro teve que ver um terremoto. Que tipo de crente você é? Você é aquele que só a palavra basta? Você é aquele que precisa ter um milagre? Ou você é aquele que está esperando um terremoto? Quando Cristo expulsou esse demônio e ele foi acusado: olha, isso que tu fazes é pelo príncipe dos demônios. Olha a resposta de Jesus. Irmão, se Jesus fosse mal educado, eu falaria, talvez eu seria nesse momento mal educado com eles. Eu diria para eles assim: olha, vocês são loucos. Como é que um reino vai lutar contra ele mesmo? Em outras palavras, olha para mim. Como é que um demônio luta contra um outro demônio e expulsa um demônio? Olha a resposta de Jesus, versículo de número 17. E sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por... 19. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos... 20, para concluir o pensamento. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente, irmão, olha que coisa triste. Israel está quase 2000 anos esperando o Messias chegar para expulsar os demônios. O Messias chegou e os demônios estão sendo expulsos. Como? Olha, você leu, você prestou atenção no verso 20? Olhe para mim, não leia, só quando eu pedir. Jesus disse assim, ó: se eu expulso os demônios pelo dedo. Não, tu não pegou. Tu não pegou. Mas presta atenção para cá que tu vai entender. Irmão, quem está comandando o império aqui, Efraim, quando Cristo pisa, é Satanás e seus demônios. Vamos lá. Quem é Satanás? Pai, Filho, Espírito Santo, Arcanjo Miguel. Abaixo tem Lúcifer, o diabo, que não é Lúcifer, é uma tradução errada do latim. Satanás, o adversário, o diabo, o acusador. Ele, segundo os estudiosos, é um querubim ungido. Sabemos pelos estudos que houve uma rebelião. Apocalipse 12, Miguel lutou, jogou ele de lá com a gangue dele. Então ele é um demônio poderosíssimo, que a Bíblia vai dar alguns pontos e vai dizer que ele é um principado que está acima de outros demônios. Olha só, quando ele vai fazer a tentação para Cristo no capítulo de número 4, ele abre a boca e disse assim, ó: tudo isso aqui foi me dado. Então você já pode perceber pelo texto bíblico, não é história de pregador, pelo texto bíblico, que quem coordena o sistema, a permissão de Deus, é Satanás. O príncipe lá de fora, o dono deste século, o príncipe deste mundo é quem? O diabo. Israel está vivendo debaixo do jugo dele. Aí Cristo de repente entra, aparece e diz assim, ó: eu cheguei para acabar com o reino de Satanás. E ele começou a fazer isso. Só que os fariseus estavam tão ligados. Irmão, a pior coisa que tem, olhe para mim, é quando você está cego espiritualmente e você não consegue discernir um palmo à frente do teu olho. Você já imaginou um cativeiro desse? O pior cativeiro que tem é o espiritual, irmão. Você não vê os teus inimigos, você não vê as correntes, você não vê as algemas. E Cristo chegou no contexto dizendo assim, olha, vou chegar, leia comigo de novo o versículo de número 20. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de
Lucas é judeu. Então, onde vem isso? Êxodo capítulo de número 8, versículo de número 19. O que é dedo de Deus? Lá na praga do Egito. Transforma água em sangue. Os magos transformaram também. Transforma rã, transformaram também. Aí o Senhor falou: Moisés, vai lá agora e vai mandar uma praga de piolho. Só fala se você dá glória. Isso. E os magos pegaram e falaram assim: vamos fazer também. Quando tentaram fazer a praga do piolho, eles olharam para Faraó e falaram: não dá, Faraó. Ele falou: por quê? Porque esse é o dedo de Deus. Quando Cristo fala: olha, Satanás está governando, só que agora chegou. Não, você não entendeu. O reino das trevas conseguiu cair com o dedo de Deus. Há na teologia um ponto falado já e ainda não. E eu consegui observar hoje na teologia de George Led, um grande estudioso do Novo Testamento. Ele vai dizer o seguinte: o já e o ainda não. Nós já falamos disso aqui várias vezes, mas só que eu compreendi que o já é só o dedo. Por quê, pastor? Porque o sistema era de Satanás. E Cristo está falando assim: olha, eu já cheguei aqui. Ou seja, Satanás, tu está imperando, mas no teu reino, no teu governo, já tem o dedo de... Irmão, quando eu falar assim, me ajuda, tu vai dar um glória, pelo amor de Deus, tá? Já tem o dedo do Senhor, e agora o dedo de Deus está agindo. Irmão, agora imagine, se Cristo consegue vencer só com o... Eu fico imaginando assim, só fala se você dá glória. O diabo lutando, o diabo se esforçando, o diabo fazendo de tudo, de cima e de baixo, fazendo reunião com chucaveira, preto, velho. Eita glória. O pessoal inventa nome para demônio, que é coisa de louco, né? Fazendo reunião com principado, com potestade, pegando os estrategistas, os demônios, fazendo todo, arquitetando tudo. Coitado da tradutora que está aí na prova hoje, né? E fazendo toda essa questão, tudo isso, aquilo. E de repente, alguém dá uma notícia para Satanás: Lúcifer tem um problema. O que é? Tem alguém em contrário. Quem? Essa expressão é de um poder tão grande. Aí Cristo vai falar no verso 21 e 22. Olhe para mim, olhe para mim. Quando o valente e bem armado guarda a sua casa, em segurança estão todos os seus bens. 22, porém, vindo mais valente do que ele, tira toda a armadura em que ele confiava e divide os seus despojos. Vamos lá, eu amo esse texto. O versículo de número 21, quando ele diz assim: quando o valente, diga valente, a palavra aqui é ishuros no grego. Ela é alusiva a Satanás. Escute, quando o valente e bem armado, ishuros katoplismenos no grego, significa Satanás pronto para guerrear. Cristo está falando: olha, o diabo impera, a doença impera, as possessões demoníacas imperam. Por quê? Porque o valente governa. Só que no 22 ele diz: porém, levante a mão direita para dar glória. Aparece o mais valente do que ele. E para você ficar mais impactado, esse valente que aparece não vem nem com um exército, nem no cavalo branco, nem com anjos, nem com a comitiva angelical. Ele vem só com o... Nunca mais você vai esquecer essa mensagem, né? Quando tu estiver na prova e teu irmão estiver na prova, tu só faz assim para ele, ó. Levante a sua mão. Quando o valente, bem armado, Cristo está dizendo assim: olha, Satanás, e ele tem muita força, tem muito poder, ele governa o sistema, porém, aparece o mais valente do que ele, tira a armadura em que ele confiava, e dizendo: eu te venço só com o dedo daquele que tem todo o poder e autoridade. Agora olha que texto lindo. Satanás, após ter pegado uma surra só do dedo, só vou continuar se você dá glória. Após o reino das trevas ser sacudido só com o dedo,
Eu fico pasmo para os demonólogos, para os estudiosos dos demônios, que os caras vão para a internet e querem assemelhar o meu Cristo, eu vou fazer isso aqui, vai ser tremendo, irmão. Eu acho que vai ser tremendo. Com o meu Cristo, com o diabo. Aí lá está lá, na cana de braço, Satanás e Deus assim no Facebook. O diabo chifrudão e Cristo barbudão aqui, assim, na cana de braço, tete a tete. Só que se fosse fazer a ilustração, era assim, sobe aqui, Jeremias, rápido. Não, fica aí, para te não ser Satanás, senão vai ficar feio para ti. A ilustração seria assim, ó. Você pode glorificar o nome do Senhor? Só o mindinho, irmão. Eu vi um historiador falando sobre o Titanic quando ele afundou. Quando o diretor do Titanic estava no navio, que foi a hegemonia mundial, primeira viagem, ele disse: olha, nem Deus afunda esse barco. Ele disse: o mindinho de Deus passou e só pegou o Titanic assim. Olha esse texto, versículo de número 24, a gente caminha para o fim. Olha a estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, isso aqui é tremendo, irmão. Anda por lugares áridos procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e encontrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. No final do verso 23, leia: quem é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. A pergunta é: de que lado você está? Há uma crença no Novo Testamento que quando o Espírito ele ficava vagando por lugares áridos no deserto. Só que eles precisavam de um lugar. Quando o homem está possesso de espíritos malignos, Satanás é seu senhor. E a gente vê aí fora, na prática, como é a vida dessas pessoas. Como é sua casa, sua família, sua estrutura, como vivem na sociedade. Após o homem ser liberto, a Bíblia diz que a casa fica ornamentada. Só que é interessante que o texto vai dizer que o espírito imundo sai. Quando ele é assim, ó: não deixe lugar ao diabo. Quando Paulo fala isso no original, ele está dizendo que todo dia Satanás vem te perturbar. Ele está dizendo: olha, hoje ele veio, está em oração, está em vigilância, está com a vida espiritual forte, ele vem e volta. Semana que vem ou amanhã, volta de novo. Quando ele vem e encontra a casa ornamentada, a Bíblia diz que ele não volta mais sozinho, agora ele volta agora são 8 demônios. E a Bíblia é enfática em dizer: então o estado do homem agora é pior do que outrora. Por quê, irmão? Porque as pessoas, elas precisam entender que o espírito maligno, ele atua dentro de uma permissão divina, mas com uma permissão humana. Por isso eu digo, Cristo falou: quem é contra mim e quem comigo não ajunta, ele espalha. Aí eu pergunto: de que lado tu estás? Do lado onde o Espírito da verdade atua como teu Senhor? Ou do lado, irmão, já não é fácil nós lutarmos contra a nossa própria carne. Daí nós já temos um deserto, sim ou não? Imagine, além da nossa carne, o diabo. Já piorou? Sim, além do diabo, os espíritos imundos. Por isso que aqui nesse texto ele falou, ele tira toda a armadura. Tira o quê? E essa armadura e a de Efésios 6 é as duas únicas palavras no original, que é panóplia. É a mesma armadura. Cristo está dizendo: olha, eu tirei deles, dividi os despojos. Sobre quem? Sobre a igreja. Por isso Paulo diz, ó, tome toda a armadura e revista. Paulo não fala, tome uma peça, ele fala, tome toda. Por quê? Porque se a gente brincar com o mundo espiritual, nós estamos correndo um sério risco de estar... Irmão, olha que coisa tremenda que eu vou te falar, eu já estou caminhando para o fim.
nós podemos estar possessos e cheios de espíritos malignos aqui dentro. Porque a gente ainda tem aquela ideia errônea. Da demônia. Lucas não entortou o olho. Judas não entortou o olho. As mãos. Estava possesso de espíritos malignos, comendo no mesmo prato que Cristo, beijando o rosto dele. Como é que eu sei, pastor? Como é que eu sei que as minhas obras não são obras do Espírito Santo, mas sim obras da minha carne, ou obras do espírito maligno? Teus frutos. Cadê a euforia de vocês, irmão? Não tem como. Cristo está falando, olha aqui, irmão, olha que coisa tremenda. Nesse campo, Efraim, chamado batalha espiritual, Joel, não tem campo neutro. Ou tu é de Deus, ou tu é do capiroto. Ou tu joga do time do mais valente, ou tu está do lado do valente. A pergunta é, de que lado tu está? Tu tem ajuntado, ou tu tem espalhado? Ou tu tem contribuído? Porque tipo assim, olha, pode ser que alguns sejam infiltrados dentro do reino dos céus por Satanás. Como, pastor? A Bíblia diz que Satanás significa adversário. Toda vez que uma obra do céu quer crescer e você se opõe, você está fazendo o trabalho de Satanás. Você trabalha para o reino das trevas dentro da igreja. Pastor, isso é pesado, é a Bíblia. E a Bíblia está dizendo, olha, vocês... Ontem eu saí com a minha esposa, quando terminou ontem, foi sábado, nós saímos daqui da colação. Nós vimos uma irmã que não é daqui, bebendo numa mesa de bar. E nós ficamos muito tristes, muito tristes. Vocês não conhecem a irmã, por isso eu estou citando. E eu disse para minha esposa, saiu do lado que não perde, para estar vivendo do lado que perde. Eu te desafio, sai daqui e quando tu achar melhor, me diga que eu vou para lá. Ah, pastor, não quero mais ser cristão, agora quero ser Shonoei. Quero ser budista agora, pastor. Para onde iremos nós? Jesus arretado. Eu termino aqui, vou até fechar, para a gente ceiar. Mandava, tinha 6.000 pessoas pregando. Cristo estava num sermão. Ele subiu no monte para ter eco. Ele é inteligente demais. Ele usou o barco e afastou para usar o eco da água. Ele subiu no monte porque para falar para 5.000 sem microfone tem que ter garganta. Então ele usava o quê? A estrutura da montanha e o eco. Quando ele falava assim, o meu sangue tem poder. Imagine a cena, 5.000 pessoas escutando, o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue. Joga o eco aí, joga aí. O meu sangue. Bora, meu filho. O meu sangue. Sangue. Era assim que era na montanha. Tem poder. Vinde a mim todos que estás cansados e sobrecarregados. Você já imaginou, irmão, uma imagem dessa no monte? E ele começa a pregar. Presta atenção. Antes de começar o sermão, Efraim, a Bíblia diz que ele multiplicou pão e peixe. Quem não quer ouvir um pregador desse? Que além de ser bom, ainda dá comida de graça. Olhe para mim. No meio do sermão, presta atenção para cá. No meio do sermão, alguém olhou para o irmão, está na Bíblia, só você ler, eu só prego Bíblia, irmão. João capítulo 6, o irmão olhou para ele e disse assim: rapaz, achamos o nosso rei. Porque eles estavam interessados em alguém que resolvesse o problema financeiro de Jerusalém. Aí quando Cristo falou, bora ver se vocês me querem como rei, ele começou a estreitar o sermão. Se vocês não comerem da minha carne, do meu sangue, quando ele viu só foi ficando vazio. De 6.000, quando ele olha, tem 12. Aí, segura. Eu quero ver onde é que esses pregadores da prosperidade ficam achando o texto bíblico para dizer, não, Jesus te ama. Meu irmão, Jesus descia, não vou nem usar a palavra muito forte aqui. Ele pregava duro. João Batista da mesma forma, raça de víboras. Os profetas, mesma coisa. Já passou o tempo da gente estar massageando o crente pecador, passando mão na cabeça dele.
ou tu vem para o lado, ou tu ajunta, ou tu espalha. Quando ele terminou, ele olhou para os 12, ainda falou assim: e vocês? Vão com eles ou vão ficar comigo? 6,68, Pedro meteu a cara na frente e disse: para onde iremos nós? Levante a mão direita. Pedro falou: eu quero continuar apanhando, mas quero ficar aos teus pés. Quero ouvir sermão pesado, mas quero estar aos pés da cruz. Porque, escute isso com a mão direita levantada, o que adianta você estar dentro de uma igreja da prosperidade que está te oferecendo carro, casa, mansão, apartamento, e você não gozar do gozo eterno nas mansões celestiais? Fique aqui pegando peia na costa, mas suba no arrebatamento da igreja. De pé. A honra quase não sai. A força Jesus. E o louvor, cante. E o louvor. A igreja diga: a honra, a honra, agora, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor. Antes da gente ceiar, tem alguém que está espalhando e quer juntar? Vem rápido. Tem, pastor? Eu. Ainda tem, irmão. Já foi 4 no começo do culto. Estou espalhando, mas quero começar a juntar. Permita que a igreja ore pela tua vida agora. E saia daqui com a consciência limpa nessa noite, diante dos céus. Vou falar a última vez. Está espalhando, mas quer voltar a juntar. Cadê você? Para que nós possamos orar pela sua vida, mediante essa palavra que foi ministrada em cima deste altar. Sou eu, pastor Narciso. Preciso de uma nova aliança com o Senhor. Não estou bem, quero voltar. Quero fazer uma nova aliança com Cristo. Eu quero orar pela tua vida. Nós queremos orar pela tua vida. Porque o Senhor insiste? Porque é preciso. É preciso insistir nessa noite com você. Deus te chama de volta para um novo concerto mediante o seu altar. A palavra falou tremendamente ao teu coração. E essa noite é uma noite de aliança. É uma noite de aliança que o Espírito te concede para que você retorne aos caminhos do Senhor. E eu quero orar juntamente com essa igreja pela tua vida. Rápido, que as horas já foram embora e nós não podemos nos alongar mais. Sou eu, pastor, vem logo, eu quero orar por ti. Aleluia. Mateus capítulo de número 26, vamos ceiar. Pode descer 2 obreiros aí para pregar o pão, Diácono Elias e Diácono Arlindo. Mateus 26, 26, de pé, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Querido Deus e eterno Pai que está no céu, aqui está, Senhor, este pão. Ele simboliza, Senhor, o teu corpo que foi moído pelos nossos pecados. Que momento especial para a tua igreja na terra é participar desse momento. Nós não acreditamos, Senhor, em transubstanciação e consubstanciação. Acreditamos que isso é um simbolismo, onde lembramos todo o sacrifício que foi feito no Calvário. A tua igreja será servida
Que isso possa ser, Senhor, para alimento da sua alma, e que o teu nome, ele seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos, e que todos possam dizer amém. Aleluia. O irmão Bruno quer pedir perdão à igreja antes de cear. Pode pedir, irmão Bruno. A igreja quer perdoar o nosso irmão, se é verdade, digam amém. Mas alguém sente necessidade de fazer isso? Não? Senhor, que está teu filho, que nós possamos, Senhor, orar sempre pela vida uns dos outros. Em nome de Jesus nós oramos pela vida dele, te glorificamos hoje e sempre, e que todos possam dizer amém. Vamos cear em nome do Senhor Jesus. Pode sentar. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós, e bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E quão espinhosa coroa que Jesus por nós, ó quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua lei, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. E de todo pecado, maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, a igreja. Mais alvo que a neve, alvo mais, vamos lá, irmão.
mais que a neve, alvo mais que a neve. E se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais e alvo mais que a neve. Isso você pode cantar para ele. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Todos pegaram o pão, irmão? Aqui, irmão Caio aqui. Alguém não pegou? A Cássia também, lá, por favor. Essa mesa fica melhor aqui, na hora da ceia, tá? Eu sei que a intenção foi boa de coração, mas fica melhor aqui. Amém? Mas tá bonita, não tá, irmão? Amém ou não amém? Se esse pão fosse de verdade aí, ficaria melhor ainda. Aleluia. Ali, irmão Elias. Irmão Elias. Quero deixar o Caio de fora da comunhão. Amém. Ou se quiser, irmã Irá, deixar aqui embaixo, só arredar ela mais um pouco para frente e colocar as cadeiras bem aqui, ó. Aí na hora da Santa Ceia a gente desce para servir daí de baixo, tá? Todos pegaram? Vamos ceiar. Deus de Israel, nós glorificamos o teu santo nome por mais essa oportunidade. Que momento especial poder cercar a tua mesa e participar desse banquete espiritual. Nós estamos dizendo que estamos em comunhão com o corpo. Nós estamos dizendo: volta, Jesus, para buscar a tua igreja. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez no Calvário. Se não fosse isso, se não fosse a expiação, nós não estaríamos aqui nessa noite. Nós temos somente a te agradecer. A palavra é obrigado, é gratidão pelo teu sacrifício por cada um de nós. A tua palavra diz que o teu sangue foi derramado por muitos e que o teu nome, Senhor, ele seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos, que seja para nosso alimento espiritual da nossa alma. Isso, Senhor, fortaleça a nossa comunhão contigo, em nome de Jesus. Nós oramos, nós te agradecemos, e que todos possam dizer amém. Diácono Elias, Diácono Arlindo, pode descer. Mateus 26, 27. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Querido Deus, aqui está esse suco de uva, ele simboliza o teu sangue. Muito obrigado, Espírito de Deus. Que o Senhor continue abençoando a cada um dos teus filhos. Nós iremos tomar dele, Senhor. Só o Senhor sabe o que isso significa no mundo espiritual. A tua igreja será servida nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos, e que todos possam dizer amém. Pode servir a noiva do Cordeiro. 301. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear.
com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, e poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida, cheia a vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. Também dá vida ao pão